Para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Muito bem, então nós chegamos à mensagem 58, que tem por título Pérgamo, Desvios e Consequências. A leitura bíblica é Apocalipse 2, versículos 16 e 17. Nós não conseguimos terminar, não vamos conseguir terminar sobre Pérgamo, a igreja em Pérgamo, ainda nesta reunião, nesta mensagem. Vou precisar pelo menos de mais uma, tá? Mas eu quero dizer para vocês a nossa intenção, que o Espírito tem nos levado para entrar no livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, em primeiro lugar porque a era do Apocalipse chegou. E nós, por tudo que está acontecendo, com a igreja do Senhor, com a obra do Senhor, nós não temos como não reconhecer que o momento da aurora chegou, e o momento dos 7 espíritos chegou, e o Senhor está fazendo milagres e mais milagres entre nós. Muitos irmãos das igrejas se dispõem para participar, para atender a convocação de Deus, e também muitos jovens foram dados como pai de presente para o filho, como gotas de orvalho caindo do céu para formar um exército maravilhoso. Antes da reunião, um irmão me falou que ele esteve em Campos do Jordão vendo aqueles jovens, bem jovens, atuando na comportagem dinâmica. Isso despertou um desejo, uma coisa que, vendo como o Espírito está atuando, ganhando esse jovem, ganhando esses adolescentes, até mesmo as nossas crianças, quando saem com os pais, já começam nessa nova cultura de orar pelas pessoas e orar com as pessoas, e entregar um jornalzinho que seja. Por isso, irmãos, nós temos que dizer que a era do Apocalipse realmente está acontecendo nos nossos dias. Portanto, não há mais tempo de nós ficarmos dormindo, não há mais tempo para a gente empurrar com a barriga a vida cristã. Nós somos da geração final. Nós queremos trazer o Senhor de volta. Nós mudamos de um estado relaxado para um estado de vigilância. Nós mudamos para um estado de viver uma vida qualquer. Nós estamos vivendo uma vida esperando a vinda do Senhor. Isso faz toda a diferença. Por isso, quando nós entramos, segundo a direção do Espírito, ao livro de Apocalipse, chegamos nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, onde ali estão descritas as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E as 7 igrejas correspondem à história da igreja, não só a história do passado, mas também a profecia do futuro. Quer dizer, então as 7 igrejas de Apocalipse, as cartas contêm um conteúdo muito rico, que de um lado, antes, quando essas cartas foram escritas, foi reveladas para João, muitas coisas não aconteceram ainda. E hoje, olhando para trás, muitas coisas de fato aconteceram, na história da igreja, cumpriram-se as suas profecias. E ainda as coisas por futuro haverá de acontecer, daqui para frente, as profecias se cumprirão. É por isso, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, vamos nos revestir de um estado de vigilância, porque o Senhor está para voltar muito brevemente. Todo aquele que estiver no estado de vigilância será um vencedor, O Senhor nos levará para reinar com Ele na manifestação do reino dos céus.
se hoje vivemos a realidade do reino dos céus, não ficar apenas na aparência do reino dos céus, tá? Então, nessas 7 igrejas, irmãos, uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é a linha da estratégia de Satanás, do inimigo de Deus, do grande sedutor de todo mundo, o enganador, né, do mundo inteiro. Ele quer destruir a igreja, porque ele sabe que a igreja edificada derrotará a porta do inferno, a porta do Hades. Então ele não quer que a igreja, né, seja edificada, mas graças a Deus, nosso Deus está sempre, o nosso Senhor Jesus como sumo sacerdote, é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, cuidando da igreja. Ele não deixa a igreja ser destruída, não. Então eu quero relatar rapidamente para vocês tudo que nós vimos até agora com relação a isso, a estratégia de Satanás, mesmo no primeiro século, com todos os ensinamentos dos apóstolos, recebidos desde os 12 apóstolos, né, encabeçados por Pedro e João, e depois deu a sequência com o ministério de Paulo. E Paulo é um homem extraordinário, porque ele foi um homem que recebeu diretamente de Deus todas as revelações sobre a economia de Deus do Novo Testamento, ou seja, o plano de Deus para a salvação do homem, para a edificação da igreja, né, como o mistério foi revelado para Paulo. E todos os ensinamentos que são proferidos, ditos por esses apóstolos, são considerados os ensinamentos dos apóstolos. Todavia, já na época de Paulo, né, nós vimos que os judaizantes iniciaram uma perseguição e também por inveja passaram a pregar o outro evangelho que Paulo falava no livro de Gálatas. Esse outro evangelho abriu um precedente para a igreja de que poderia haver mais do que uma palavra profética, né? Então, graças a Deus, Deus nos manteve até hoje, né? Graças a Deus, mostrando para nós a importância da palavra profética, né? Bom, aí o que aconteceu? Mesmo a igreja em Éfeso, que tinha guardado, né, a palavra do Senhor, tinha sido fiel ao ensinamento dos apóstolos, mas não é só você ter o conteúdo correto, mas você precisa ter o espírito correto. Então, eles tinham conteúdo correto, mas eles lidavam com esse conteúdo de uma forma legalista, de uma forma judicial, e perderam o primeiro amor. E a palavra profética vem para você ouvir o que o Espírito diz às igrejas de uma forma viva e presente. E essa forma viva e presente você só vai receber se você estiver no Espírito. Se você receber em obediência e simplicidade. Então eles perderam essa simplicidade, perderam esse foco no Espírito e lidaram meramente como doutrinas, como ensinamentos legalistas, de uma forma que eles perderam o primeiro amor. E no segundo, na igreja em Esmirna, mesmo com perseguições, porque Satanás, a estratégia de Satanás mudou com a igreja em Esmirna, começou a perseguir a igreja de uma forma severa, já começando com o imperador Nero, depois seguiu-se com o imperador Domiciano, e assim por diante. E essas perseguições, Satanás visava exterminar a igreja da face da terra, porque o Império Romano, né, tinha a religião pagã, politeísta, certo? Como uma coisa oficial. E a igreja cristã era algo intruso. Então eles passaram a tentar eliminar, né, o cristianismo, mas quanto mais se perseguia, mais a igreja crescia. Todavia, essa pressão da perseguição, e depois sempre há um relaxamento,
Pressão, relaxamento, isso fez com que, né, os homens passassem a ter o amor pelos cargos. E porque logo depois de João, nós não vimos mais apóstolos que traziam a palavra profética para a igreja. Então já eles estavam preocupados em não deixar a igreja se perder, dividir-se. Então, já falei sobre isso, o bispo, né, Inácio começou a fortalecer a autoridade e o poder dos bispos. Primeiro, já de uma forma errada, distinguiu o bispo dos presbíteros, que na Bíblia é a mesma pessoa, a mesma coisa. E passou a acontecer o governo do episcopado na igreja. E sem a palavra profética, o mundo entrou também, o amor pela posição entrou, o amor pelo cargo, o amor pela riqueza entrou também, nos momentos de relaxamento. E assim, irmãos, Satanás, ele é muito sutil, ele vai tentando de uma forma ou de outra, minando a igreja. A igreja então se tornou uma organização humana, né? Bispos, arcebispos, dioceses, concílios, né, que são assembleias, assembleia dos bispos, e assim por diante, tal. Isso até Pérgamo, a igreja em Pérgamo. E quando chegou a igreja em Pérgamo, pior ainda, aparentemente, né, libertou os cristãos da perseguição do Estado, e essa união da igreja com o Estado acabou deformando a natureza da igreja. A igreja se tornou um assunto do Estado. Por exemplo, os nossos assuntos espirituais aqui, né, acaba sendo debatido no nosso Congresso Nacional. Não tem nada que ver, certo? Então, isso foi deformando e muitas outras coisas, né, foram acontecendo, que eu vou tentar falar um pouco da história para vocês. Mas, hoje, o que eu quero falar da parte espiritual, vou falar um pouco da parte espiritual, falar um pouco da parte histórica, para vocês conhecerem o contexto da época. A parte espiritual, eu quero dizer para vocês o seguinte: o ataque de Satanás não foi somente para a igreja em Éfeso, que perdeu o primeiro amor, né? Para a igreja em Esmirna, né, que passou a, né, também a amar os cargos, a posição, e também o mundanismo entrou na igreja, né? E na igreja em Pérgamo, né, o clericalismo já se instalou, né, o clero e os leigos, né, e coisa desse tipo. Mas uma coisa muito importante que eu quero tratar hoje com vocês é a verdade sobre o Deus triuno. A base da nossa fé está na verdade correta sobre nosso Deus. Nosso Deus, ele é um, mas também ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como se explica isso? Ele é um ou três? É aí que está o problema. O homem então tenta sistematizar a teologia sobre a Trindade, para que a mente lógica do homem possa entender. Irmãos, a palavra de Deus não se entende somente pela mente lógica. A palavra de Deus se entende pelo Espírito. A palavra de Deus se conhece pela revelação de Deus, tá? Então, se a nossa mente humana pudesse entender de uma forma lógica todas as coisas de Deus, então não precisaríamos de Deus. Deus é Deus porque Ele está acima, além da compreensão da mente lógica do homem, certo? Então, o homem começou a tentar sistematizar, né, o ensinamento sobre a Trindade. Aí entraram todos os erros. Então, ainda no tempo de João, ainda no final do primeiro século, tá? Eu quero mostrar isso para vocês. Lá em 1 João capítulo 2, dá uma olhada, primeira epístola de João, capítulo 2. Senhor Jesus. Eu vou ler uma nota de rodapé da versão Restauração, que diz assim:
porque esse tópico que eu vou abordar é sobre ensinamentos diferentes e heresias, tá? Os escritos de Paulo foram completados por volta do ano 67. O seu ministério completivo foi danificado pela apostasia que precedeu e sucedeu a sua morte. Um quarto de século depois, por volta do ano 90, os escritos de João foram produzidos. O ministério de João não era apenas remendar o ministério rompido de Paulo, mas também consumar toda a verdade divina, tanto do Antigo como do Novo Testamento, tanto dos evangelhos como das epístolas. Então eu vou mais além. Eu vou dizer o seguinte, que o ministério de João foi importante no final do primeiro século para remendar as redes que foi rompida por esses ensinamentos diferentes e as muitas heresias, principalmente com relação à Trindade. Mas o ministério de João, queridos irmãos, para nós, por nosso interesse, ele é muito importante na conclusão desta era, que é o momento em que nós vivemos. O ministério de João é um ministério que trouxe para nós a revelação do livro de Apocalipse, não foi? E esse ministério vai nos abrir todos os acontecimentos que estão descritos no livro de Apocalipse. Isto é, o ministério de João não só foi útil no primeiro século, no final do primeiro século, ele vai ser muito útil agora, e eu acho que a principal função do ministério de João é agora. Vai nos ajudar daqui para frente, até a volta do Senhor, né? Então ele vai nos ajudar a concluir esta era. Não só, né, concluir, aqui fala, concluir, consumar toda a verdade divina, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tanto nos Evangelhos como nas Epístolas, mas também concluir o plano de Deus, concluir a economia de Deus, né, nos nossos dias, eu acredito, vai acontecer nos nossos dias, tá bom? Então, vamos ler 1 João 2, versículos 18 e 19. Eu vou beber água. Filhinhos, João já era idoso, chamando você de filhinhos. Vocês, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, né? Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, quer dizer, até os que passaram por nós podem ser anticristo, sabia? Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Eles não permaneceram, não é dos nossos. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João, é muito interessante João falar desse jeito, né? Eu vou explicar então. As heresias da época de João, né? Anticristo, aqui mencionado por João, não se refere ainda ao anticristo que virá, o homem da iniquidade. Esse anticristo aqui refere-se àquele que nega a deidade de Cristo, a divindade de Cristo. O que nega também o Pai e o Filho. Vocês entenderam? Isso está nos versículos 20 a 25. Eu vou ler aqui, ó. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. E não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho.
Então havia uma escola de heresias naquele tempo que dizia que Jesus e Cristo eram duas coisas separadas. Jesus era meramente um homem. E no batismo, no seu batismo, o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. Aí o Cristo entrou nele. Você entendeu? Então isso é heresia. Isso é heresia. Aquele que confessa, onde estou? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Se você nega o Filho, nega que Jesus é o Cristo, nega que Jesus possui a divindade, a deidade, você está negando o Pai também. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai, né? Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. A vida eterna está no Filho, a vida eterna vem do Pai. Você tem acesso ao Pai pelo Filho. Quem tem um Filho tem um Pai. Quem nega o Filho, nega o Pai. Ó Senhor Jesus. Essa era a heresia de Cerinto, um herege sírio do século I, de ascendência judaica, educado em Alexandria. A sua heresia era uma mistura de judaísmo, gnosticismo e cristianismo. Ele negava a divindade de Jesus e dizia que o Espírito de Cristo veio a Jesus no batismo e o abandonou antes da crucificação. Tá? Docetismo em tempo de João está em 1 João capítulo 4, a partir do versículo 1. Dá uma olhada. 1 João 4, 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Vou repetir. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, irmãos, quem ouve a palavra profética, que é a palavra que o Espírito diz às igrejas, irmãos, esse é de Deus. Então, que é docetismo, tá? Que é docetismo? Os docetas, que são os seguidores de docetismo, deriva da palavra parecer ou ter a aparência de. Eu estou lendo uma nota da versão Restauração, uma nota de rodapé, tá? Os docetas deriva da palavra grega parecer ou ter aparência de, quer dizer, então os docetas pregavam a heresia de que Jesus Cristo não era um verdadeiro homem, mas apenas parecia ser um homem. Vocês entenderam? Parecia ser um homem. Para eles, ele era meramente um fantasma. O docetismo estava misturado com o gnosticismo, que ensinava que toda a matéria era essencialmente maligna. Essa matéria que você tem no corpo,
é essencialmente má, maligna. Então tem que castigar o corpo, tem que privar o corpo da sua necessidade do conforto. Irmão, tudo isso vem de gnosticismo. Portanto, os docetas ensinavam que, já que Cristo é santo, jamais podia ter tido a contaminação da carne humana. Então ele não veio em carne. Vocês entenderam? Ensinavam que o seu corpo não era carne nem sangue verdadeiros, mas meramente um fantasma ilusório, transitório, e assim ele não sofreu, e não morreu, e nem ressuscitou. Irmãos, se isso penetrar no nosso meio, irmãos, acabou a nossa fé. Acabou a nossa fé, né? Não temos base nenhuma. Essa heresia danifica não somente a encarnação do Senhor, como também a sua ressurreição. O docetismo era um aspecto característico dos primeiros anticristãos que induziam ao erro, né? Que João tinha em vista aqui, e também em 2 João 7. Dá uma olhada, 2 João 7. 2ª Epístola de João, versículo 7. Diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Tá? O espírito de tais pessoas certamente não procede de Deus. Esse é o espírito de anticristo. Quer dizer, Satanás tentando solapar a nossa base, a base da nossa fé. Docetismo destrói a verdade contida em Hebreus 2, 14 e 15. Dá uma olhada, Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou. Irmão, Jesus participou sim da carne e sangue que nós temos, tá? Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Se Jesus não tivesse participado dessa carne, irmãos, ele não teria destruído na cruz o diabo. E ele não participou do pecado dessa carne. Romanos 8,3 fala que ele participou da semelhança da carne pecaminosa. Então, a carne que ele tomou era a semelhança, a mesma semelhança da carne que nós temos. Porém, ele não tinha pecado. Nós temos uma carne do pecado, ele tinha só a semelhança da carne do pecado. E quando ele foi crucificado, ele levou o diabo. Vocês entenderam? Então o diabo quer destruir essa verdade, quer destruir essa base. E livrar-se todo que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, né? Ó Senhor Jesus. 1 João 5,1, dá uma olhada. 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Tá? Então, os gnósticos e os seríntios não criam que Jesus e o Cristo eram idênticos. Portanto, não eram filhos de Deus, não eram nascidos de Deus, mas todo aquele que crê que o homem Jesus é o Cristo, Deus encarnado, nasceu de Deus e tornou-se filho de Deus. Isso está em João capítulo 1, versículo 1, né? Vamos lá, vai. Acho que vale a pena para a gente ter base. Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, como diz? No princípio era o verbo estava com Deus, e aqui diz que o verbo era Deus, e o verbo, né, aqui refere-se a Cristo, ao Filho, certo? O Filho era Deus. Então, não tem como negar isso. Aí no versículo 14, esse verbo que era Deus, o verbo se fez carne, o verbo se encarnou no homem, tomou a carne do homem, né?
e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Satanás quer tirar nossa base da fé. Capítulo 20 de João, versículo 31. Como diz: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Não vai pela heresia, não, dizendo que Jesus e Cristo não são duas coisas diferentes. Não, Jesus é Cristo, é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tá certo? Ó Senhor Jesus. E também, quem crê, tem a vida eterna e torna-se filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, não é isso? Vou ler 12 e 13 para vocês. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem crê, nasce de Deus. Ó Senhor Jesus, esse tal ama Deus Pai que o gerou e também ama os irmãos que nasceram do mesmo Pai. Isso explica, confirma e fortalece a palavra dos versículos anteriores, que está no capítulo 4, né, 1 João, e versículos 20 e 21. Eu não vou ler para ganhar tempo. Aí, capítulo 5, vamos lá. Capítulo 5, 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bom, o problema é a fé. Satanás quer tirar a base. Vocês entenderam? Porque ele sabe que a fé é que vence o mundo. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Tá? Capítulo 5 ainda, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Ele é o verdadeiro, o resto é mentira, irmãos. E estamos no verdadeiro. E quem é o verdadeiro? Em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ó Senhor Jesus. Hebreus 2, 1. Hebreus 2, 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmão, não vamos deixar Satanás nos desviar dessas verdades, tá? Por isso, como é importante a palavra profética. A palavra profética te dá segurança de que ela vem de uma maneira pura, tá? Porque Deus quem fala e Deus quem confirma. Então, irmãos, eu quero dizer um pouco para vocês, então, as heresias referentes à Trindade. Começaram a correr já no final do primeiro século, no tempo de João. Muitas discussões a partir do século I, foi até século IV, né, surgiram sobre o Deus triuno, e quando o homem sistematiza a doutrina para poder entender com a mente lógica, né, Sabélio, ele no século III, ele defendia a doutrina de monoteísmo modalista. Um só Deus em três modos de manifestação. Isto é, então Sabélio, tentando entender com a mente lógica o Deus triuno, a Bíblia diz claramente que Deus é um só, mas como eu consigo entender esse único Deus e ao mesmo tempo na Bíblia tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo?
Como é que fica? Então ele sistematiza essa compreensão para a nossa mente lógica. Então ele diz, então Deus é um só, é monoteísmo, Deus é um só, mas ele tem três formas de manifestação, três modos de manifestação. Por isso foi chamado de modalismo, três modos de manifestação. Quer dizer, quando for necessário, né, um só Deus manifesta como Pai. E quando for outro momento, o mesmo Deus manifesta como Filho. E depois o mesmo Deus manifesta como Espírito Santo. Isso é heresia. Isso é heresia. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem ao mesmo tempo. Vocês entendem? Então, Sabélio, né, introduziu uma heresia. E aí, eu estou chegando aqui já no século IV, no tempo de Constantino, ali aparece um personagem que vai ser muito importante, negativamente falando, muito importante daqui para frente. O nome dele é Ário. Ário, ele era de Alexandria, porque Alexandria era muito famosa, uma escola de filosofia e tal, né? E ele é de Alexandria, então ele afirmava ser Cristo uma essência intermediária entre a divindade e a humanidade. Então, para tentar explicar o Deus triuno, então ele inventou essa teoria, a teoria de que Jesus Cristo não era propriamente homem, nem propriamente Deus. Ele faz parte de uma classe intermediária, ele possuía uma essência intermediária entre Deus e o homem. Ele não é Deus, ele também não era homem. Vocês entenderam? Então, essa é a heresia de Ário. Daí para frente, essa escola proliferou, essa escola prosperou, e houve muita luta daí para frente, porque Satanás estava usando Ário. Ário era um homem muito astuto, ele é muito esperto, diante das pessoas que não creem nisso, ele vai introduzindo sutilmente essa ideia, tá? A coisa veio de uma forma muito sutil, e no fim, arianismo virou até um partido político. Então, é um ramo de gnosticismo que, ao defender unitarismo, que é um só Deus, destrói a pessoa de Cristo e as bases da redenção. Ele não aceita, ele nega a divindade de Cristo, que Cristo não é Deus, é uma essência intermediária. Irmãos, assim acaba com a nossa fé, né? Deus triuno revelado na Bíblia, como é? Como a Bíblia revela sobre Deus triuno? Não tente estudar como teologia. Não tente sistematizar a compreensão, né, pela nossa mente, né, o Deus triuno. As coisas espirituais de Deus, irmão, não se discernem na carne, não se discernem na mente, se discernem espiritualmente. Então, primeiro eu quero deixar claro, embora todos estão claros, que Deus é um só, não é? Deus é um só. Não há três deuses. Deus Pai não é um Deus e Deus Filho, outro Deus, e Deus Espírito Santo, outro Deus. Isso é heresia. Há somente um Deus, tá? Deuteronômio 6:4. Vou ler só alguns versículos para vocês também firmarem isso, tá? Vocês terem isso como base. Deuteronômio 6:4. Tem muitos versículos na Bíblia sobre isso, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse Senhor aqui, você pode ver, está tudo em caixa alta, em letra maiúscula. E essa palavra Senhor aqui, irmãos, é o nome de Deus, impronunciável. Esse nome é formado por 4 consoantes. Transliterado para nós, né, seria YHWH. Sem consoante não dá para ler. Então o nome de Deus é YHWH, né? Já mostramos uma vez, está dentro da do nosso DNA, certo? Na espiral da nossa DNA tem essa assinatura de Deus, YHWH. Então YHWH é único Deus, ele é o único Senhor, tá? João 5:44. João 5:44.
Como podeis crer? Como podeis crer, vós os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Deus único. João ainda 17:3. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Tá? Não está claro? O único Deus verdadeiro. Romanos 16:27. Romanos 16:27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso Deus é único. Primeira carta a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Como diz? Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E o livro de Judas 1:25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. Estão claros de que Ele é o único Deus? Amém. Único Deus. Mas por outro lado, Deus Ele é triuno. Como explica isso? Tem uns 3 aspectos, como eu chamo isso, né? 2 Coríntios 13:13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O que quer dizer isso? Nosso Deus, Ele é o único Deus. Mas para esse Deus dispensar sua riqueza até ao homem, é necessário que o Pai seja a fonte do amor, a origem do amor, o manancial de amor. E o Filho seja o seu condutor. O Filho seja aquele que conduz esse Deus que é o amor até o homem. Então o Filho é a graça. A graça é Deus chegando até o homem de graça. Isaías 55. E o Espírito Santo é a comunhão. O Espírito Santo então distribui. O Espírito Santo é o transmissor. Então transmite como a rede elétrica, distribui energia elétrica para todos. Vocês entenderam? Assim como numa barragem, Deus Pai é aquela energia potencial que está nas águas, numa barragem acumulando-se, né, uma água a uma altura muito grande, com uma grande pressão de água, e o Filho então gera transforma aquela energia potencial em energia elétrica, certo? E o Espírito então distribui. A eletricidade chega na sua casa. Vocês entenderam? Então, por que há essa questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É para Deus poder chegar até você. Mas não tente sistematizar, porque você não vai entender. Vocês estão entendendo? Ó Senhor Jesus, esse é o nosso Deus, né? Não são 3 deuses,
São três aspectos do mesmo Deus. Não são três deuses separados. Nós podemos tomar emprestado uma palavra, são três pessoas, mas até isso fica um pouco forçado. Então vou usar uma palavra grega, hipóstasis, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Dá uma olhada. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu preciso firmar essa verdade em vocês. Não deixar Satanás solapar a nossa fé. Ora, a fé é a certeza, né, de coisas que se esperam. Essa palavra certeza é hipóstase, né? Existe essa palavra em português, hipóstase, né? E essa mesma hipóstase está em Hebreus 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Essa palavra ser é também hipóstase. Então a essência de Deus é hipóstase. Então aqui eu posso dizer, tomando emprestado essa palavra grega. Então não são três deuses separados, mas são três hipóstases do mesmo Deus. Vocês estão entendendo? Né? Do mesmo Deus indivisível. Deus não pode ser dividido, é indivisível, coexistindo de eternidade a eternidade. Quer dizer, esse Deus não é quando aparece como Pai num momento, aparece como Filho outro momento, e Espírito Santo. Não, os três aspectos do Deus Trino coexistem desde a eternidade passada até a eternidade futura, tá? Isso faz parte da nossa base da fé, tá? Então o amor de Deus é a fonte, a origem, né? O manancial, a graça do Senhor Jesus Cristo é o curso para conduzir o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo é para transmitir e distribuir o amor de Deus e a graça do Senhor para o homem. Mas a melhor ilustração mesmo, queridos irmãos, é dada pela própria Bíblia, né? A Bíblia lá em Deuteronômio 8:7, dá uma olhada, Deuteronômio 8:7, né? Eu sei que no passado muitos irmãos deram vários exemplos, exemplo de melancia, exemplo de laranja, exemplo disso, aquilo, mas eu acho que a melhor ilustração é o próprio Deus quem dá, aqui na Bíblia, Deuteronômio 8:7, como diz: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Aqui tem ribeiros, tem fontes. Fontes aqui é aquele que, como é que fala? Que faz emergir a água da superfície da terra, certo? E o manancial profundo é que está armazenado debaixo da terra, tá? Então, eu vou usar aquela figura de novo que eu usei uma vez, vocês se lembram? Eu não sei se conseguem projetar para mim, né? Vocês vão ver por aí que há três, nós temos o manancial profundo representado por Deus o Pai, né? Ele é a fonte do amor, ele é a fonte de toda a riqueza, né? Da vida eterna, ele é a origem de tudo, ele é a origem de tudo. Mas ele consegue, como ele consegue chegar até o homem? Ele não consegue chegar ao homem porque ele habita na luz inacessível. Nenhum homem jamais chegou até Deus, né? Mas graças a Deus, irmãos, um dia ele enviou seu próprio Filho até o homem. Então, aquele manancial, né, abriu um curso até a superfície da terra. E fez parte, e fez o quê? Na superfície da terra surge uma fonte. E essa fonte é Jesus, o Filho. E depois essa fonte não para de correr e corre num ribeiro. Esse ribeiro é o Espírito. Então vamos mostrar aqui dois aspectos, tá, dessa mesma ilustração. Primeiro aspecto: a água que está no manancial é a mesma água que está na fonte? É a mesma água que está no ribeiro ou não?
Então, Deus é essencialmente um. Vocês entenderam? Quando vocês invocam, ó Senhor Jesus, vocês recebem água. Essa água vem de onde? Vem do Pai, vem do Filho, vem do Espírito. Vocês entenderam? Então, na essência, Deus é um só. Mas por que a questão do manancial, da fonte e o ribeiro? É para chegar, fazer essa água chegar até você. Vocês entenderam? Então, não é para você sistematizar a Trindade, para você simplesmente aceitar, receber como uma revelação e dizer sim, amém. E isso vai conferir na sua experiência, ou não é? Na sua experiência não há 3 deuses, na sua experiência é um só Deus. Mas que Deus você está desfrutando? É água, é Deus na sua essência, é ou não é? Ó Senhor Jesus, quando a gente fala que hoje é a era do Espírito operando, trabalhando, na verdade, irmãos, na essência é o Pai trabalhando, na essência é o Cristo trabalhando. Vocês não entendendo ou não? Por isso, irmãos, ó Senhor Jesus, arianismo tentando tirar a gente dessa riqueza. A distinção entre o Pai, Filho e Espírito, porém os 3 são indivisíveis, são inseparáveis. Agora eu vou mostrar isso que eu acabei de falar, ó, João 14, dá uma olhada, em João 14. João 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo, vou ler o versículo 9, tá? Versículo 8. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O Filho é a manifestação do Pai. Quem quer ver o Pai, tem que ver o Filho. Crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Olha só que coisa que a mente humana não consegue entender. O Filho está no Pai, e o Pai está no Filho. A isso nós inventamos um termo que nós chamamos de, isso é coinerência. Um é inerente ao outro. Vocês entenderam? Então nós inventamos esse termo, essa é a coinerência. O Pai, o Filho está no Pai, o Pai está no Filho, né? Um está inerente ao outro, tá? Vamos lá, Senhor Jesus. No versículo 16 ainda de João 14, tá? Ele fala, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui você vê os 3 da Trindade. Eu, Filho, rogarei ao Pai, Ele vai mandar outro Consolador, que é o Espírito. Certo ou não? 3, parece 3 separados. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Conheceis quem? Conheceis o Espírito da verdade. Mas ainda não veio. Ainda não veio, como é que eles conhecem? Vós o conheceis porque Ele habita convosco. Ele habita convosco e estará em vós. Então esse Espírito da verdade, esse outro Consolador, era o próprio Jesus. Era o próprio Jesus que estava com eles, habitava com eles. Mas quando Ele morrer, ressuscitar, Ele voltaria para eles, como outro Consolador. Aí embanana a cabeça lógica dos homens, não é isso?
Então a gente tem que inventar uma teologia, aí acaba aparecendo heresia. Vocês entenderam? Então tem que aceitar do jeito que está aqui na Bíblia. Não é? O Filho voltou ou não voltou no Espírito? Você tem Cristo no seu coração ou não tem? Quem habita em você? É só Espírito? Quem habita em você? Cristo habita em você? E Deus habita em você? É ou não é? Ele é o próprio Espírito da realidade. Ele é o próprio Consolador. Ó Senhor Jesus. Versículo 20, João 14 ainda, versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Olha só que maravilha. Agora, e vós em mim, e eu em vós. Ó Senhor Jesus. Essa coinerência entre Pai e o Filho, na verdade, Deus deseja nos introduzir nessa relação. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Nós não vamos estar diretamente no Pai, mas nós estaremos no Filho e o Filho estará em nós. E pelo fato do Filho estar em nós no Filho, e o Filho está no Pai, nós somos inseridos no Pai. E Satanás quer destruir essa verdade. Ó Senhor Jesus. Agora vai para João 17. João 17, versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmão, não é maravilhoso? Né? Deus quer, na verdade, uma só entidade orgânica. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito já é uma entidade orgânica, e Deus está trabalhando na sua igreja, para a sua igreja fazer parte dessa entidade orgânica no mundo, no universo. Vocês estão me entendendo? Então todo o trabalho que o Senhor está fazendo, irmãos, é para nos inserir nele. Quando eu falei sobre a glória, vocês se lembram? Eu usei esses versículos. Deus quer nos inserir para dentro da glória do Pai, que Ele deseja essa unidade, né? Vamos lá. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim. Pai no Filho é um, e eu em ti, o Filho no Pai também é um. Essa unidade, irmãos, é indivisível. Essa unidade é indestrutível. Essa unidade é indissolúvel. Por isso, quando eu falei desses versículos, desses capítulos, João 14, 15, 16 e 17, eu falei para os irmãos que a unidade entre nós tem que subir de nível. Não é só unidade entre os irmãos, não. Nós temos que ser cada vez mais espirituais, ao ponto de sermos inseridos em Deus. Essa mesma unidade que há entre o Pai e o Filho em Pai, Filho e com o Pai, nós precisamos ser inseridos nessa mesma unidade. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos. Então, a glória, irmãos, é que nos leva para dentro da glória do Pai, é que nos faz ser um. Eu neles, na igreja, e tu em mim, o Pai, no Filho, e a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Quer dizer, primeiro, Deus conseguiu colocar Cristo em todo aquele que nele crê. Então, Cristo está em nós, né? E o Pai está no Filho. Então aí essa unidade é aperfeiçoada, essa unidade finalmente fica pronta, né? Para que o mundo conheça, é isso, né? Eu não conheço que tu me enviaste e os amaste, também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou no Pai, e estejam também comigo os que me deste, né? Ele quer que nós estejamos com Ele, no Pai também, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste
antes da fundação do mundo. Irmãos, isso é maravilhoso demais. E no final, o que Deus quer fazer? Em João capítulo 15, dá uma olhada, João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a entidade divina, orgânica, Deus com os homens, que vai aparecer nesse universo. Vocês entenderam? Então Deus fez com que Cristo se tornasse uma videira. E nós que cremos em Jesus, nós nos tornamos seus ramos. Estamos ligados à videira. Estamos sendo supridos pela fonte que é o Pai. O Pai é o agricultor. Ele nos supre, nos dá nutrição, nos dá alimento. É ou não é? E nós estamos crescendo em Cristo. E no fim, irmãos, o que vai sobrar é uma entidade nesse universo, uma entidade divina. Nós homens, irmãos, sendo inseridos em Cristo, e Cristo em Deus, e essa videira verdadeira vai aparecer nesse universo. Esse é o objetivo de Deus. Por isso Satanás quer destruir isso. Ó Senhor Jesus. Então, ó Senhor Jesus, a Trindade divina é um mistério. Não tem como sistematizá-la por meio da lógica humana. Deve-se receber pela fé por meio da revelação do Espírito. Mistério. O Senhor é o Espírito. E agora ficou complicado. O Filho é o Espírito. Como é que fica? Né? Acabei de ler que o outro Consolador é o Jesus. O Espírito da verdade é Jesus. Então, em 2 Coríntios 6,17, dá uma olhada. 2 Coríntios 6,17. É isso mesmo? 1 Coríntios, né? Eu errei aqui, peraí. 1 Coríntios 6,17, que diz o quê? Hein? Não, perdão. Esse 2 Coríntios 3, né? É 3, né? 3,17. 3,17, perdão. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Neste contexto, esse Senhor é o Filho, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui diz que o Senhor é o Espírito. Entendeu? Então, os três não só, né, são coinerentes, são indivisíveis. Você não consegue caracterizar, o Senhor é o Senhor, Espírito, Espírito, o Senhor se tornou Espírito. E em 1 Coríntios 15, 45, como diz? A segunda parte. O último Adão, esse último Adão, não tem como negar que é Cristo. O último Adão, porém, é o Espírito vivificante. Ou o último Adão, porém, ou tornou-se um Espírito que dá vida. Irmãos, Jesus, ele veio aqui na terra, ele é o último Adão na carne. Mas quando ele morreu, ressuscitou, Deus mandou para o homem o outro Consolador, o Espírito da verdade, ele voltou em forma do Espírito. Você sabia que hoje Cristo está aqui nessa sala? O último Adão está nesta sala em forma do Espírito. Cristo como Espírito está aqui. Está no seu Espírito, está nesse recinto. Ó Senhor Jesus. Por isso que em Marcos 16, aquilo que André mencionou na sua mensagem da conferência de jovens, né, Marcos 16, ali começa a mostrar esses milagres já acontecendo conosco, é isso? Marcos 16, né? De um lado, como diz, versículo 19, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Isso, o Filho, depois de ter
feito todo o trabalho aqui na terra, Deus o ressuscitou, Deus o ascendeu, Deus o colocou à sua direita, está sentado no trono de Deus, à direita de Deus, certo? Mas ao mesmo tempo, versículo 20, a igreja então, obedecendo a palavra profética, e saiu para pregar o evangelho. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Ué, o Senhor está lá no céu, como é que coopera aqui na terra conosco? Aleluia, Ele está aqui também em forma do Espírito. Então, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, isso está acontecendo conosco. E Mateus 28, vocês estão, mais do que calejados em ouvir que Deus, no Mateus 28, mandou a igreja, pregar o evangelho. Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que quer dizer isso? Coloque as pessoas pela fé para dentro dessa entidade orgânica. Coloca para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vocês que saem para pregar o evangelho, vocês estão salvando as pessoas, estão colocando as pessoas em união orgânica com o Deus triuno. Quando o Senhor voltar, irmão, nós vamos estar todos nessa videira verdadeira, como uma entidade só. Por isso, irmãos, é muito cara de pau de Satanás querer nos tirar essa base, não é isso? Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, como diz. Isso já é tudo, já estou acrescentando, tá? Não está aqui na minha sinopse. 1 Coríntios 15, como diz. Ó Senhor Jesus. Estou tão animado que até me erro aqui os capítulos aqui. 1 Coríntios 15. Ó Senhor Jesus. Versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. A nossa fé se baseia nessa verdade. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, Ele falou outra vez. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, então, pereceram. Acabou. Irmãos, é tudo mentira de Satanás. Tudo mentira de Satanás. Colossenses 1. Versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, Ele nos libertou debaixo da autoridade das trevas, Ele nos colocou no reino do Filho amado de Deus. Tá? E nele nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Porque se Cristo não se encarnou, Ele não é Cristo, não se encarnou e não morreu, não é isso? E ressuscitou, irmãos, nós ainda estamos com nossos pecados. Ele não realizou a redenção dos nossos pecados. Então, graças a Deus, por causa da verdade sobre Deus triuno, irmãos, nós somos inseridos de fato ao reino. Fomos libertados do império das trevas e fomos de fato inseridos no reino de Deus. E este é a imagem do Deus invisível. Como é que pode não ser Deus? O primogênito de toda a criação, Ele é também a criatura. Ele foi homem. Ele é criador, também é criatura. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos,
sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus nele residisse toda a plenitude, né? Que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, sem Cristo não temos nada. Não temos nada. Se Cristo não é Deus, se Cristo não veio, não se tornou um homem, não realizou a redenção, Ele não ressuscitou, irmãos, é vã a nossa fé. Mas graças a Deus Ele não conseguiu derrubar, não, porque nós hoje temos essa profissão da fé genuína. Eu vou contar um pouquinho de história. Vocês aguentam um pouquinho da história? Para contextualizar um pouco vocês, tá? Da história do século IV. Pode ser, não? Tá. E, então o problema da união da igreja com o Estado, tá? É que o Constantino, o imperador, ele se tornou juiz, se tornou árbitro nas controvérsias eclesiásticas. Eu estou usando o termo de André Miller. Então, nos problemas na igreja, sobre a verdade, sobre essas coisas que eu estou falando, certo? Defendendo a verdade contra a heresia. Então, essas controvérsias, e quem se colocava como árbitro era o Constantino, que nem salvo a gente sabe, não sabe se é, né? Então, disputas começaram, houve disputas na nomeação de bispo de Cartago, África, hoje Tunísia, provocaram a primeira grande divisão, que é chamada de cisma da igreja. Aí, André Miller, ele comenta: um pouco de abnegação, um desejo genuíno pela paz, pela unidade e harmonia na igreja, e sobretudo um cuidado devido pela glória do Senhor, poderiam ter evitado centenas de anos de dor interna e desgraça externa da igreja de Deus. Mas se permitiu que o orgulho, a avareza e a ambição, 3 frutos da carne, fizessem uma obra devastadora. Satanás, de um lado, tenta mexer com a base da nossa fé, e por outro lado, ele tem aliado na nossa carne, né? Que é, aqui fala, orgulho, avareza e ambição, tá? Então, irmãos, vamos tratar com isso, limpar o nosso coração, ter um coração puro, né, para servir ao Senhor. Os problemas da igreja passaram a ser resolvidos no tribunal do imperador, tribunal imperial. O imperador, ele é o chefe da igreja, ele que convocava e liderava os concílios. Que são os concílios? Eram as assembleias dos bispos para tratar desses assuntos de teologia, né? A posição da igreja e o caráter da igreja logo foram distorcidos completamente. Já pensou, os nossos assuntos aqui espirituais, da palavra de Deus, são discutidos no Congresso Nacional, já falei sobre isso. Já pensou, os senadores, os deputados discutirem nossos assuntos? Irmão, não tem sentido nenhum, tem? Não tem sentido nenhum, né? Então, aí então surgem, nesse momento, os donatistas, porque Donato era bispo da Casa Nigra, e donatistas, né, eles eram favoráveis ao arianismo, aquela heresia, tá? Então, eles foram, de certa forma, Constantino, como imperador, ele quis baixar decretos, baixar éditos, né, para condenar quem tinha fé, né, correta, quem não tinha fé correta. Irmãos, o poder do mundo não tem nada a ver com isso, não deve se meter nisso, não é isso? Então, baixou um decreto dizendo que então quem não está nessa linha são os donatistas, vocês estão banidos da igreja, tá? Mas não adianta fazer essa força, né?
isso à força. E eles sofreram banimento e confisco. Aí vem a controvérsia entre Alexandre, que é bispo de Alexandria, e Ário. Ário, aquele, né, defensor da heresia de que Cristo é uma essência entre a divindade e a humanidade, negando o seu caráter divino. Então Deus usou Alexandre de Alexandria para defender a confissão da fé pura. E o Ário defendia essa heresia e tentando puxar para o lado da heresia. Na verdade, Satanás estava atuando por meio dele, né? E a dissensão foi tão grande, né, tão violenta, que foi necessário apelar para o imperador, o qual não fazia qualquer ideia como era séria a natureza da disputa. Ele não sabia nada disso. Ele conhece sobre a Trindade, sobre Deus triuno, ele não conhece nada, né? O que estava em jogo era a verdade sobre o Deus triuno. Aí então convoca-se o concílio de Niceia. Constantino convoca o primeiro concílio geral da igreja em Niceia, na Bitínia. Vocês se lembram na Bitínia, da segunda viagem de Paulo? O Espírito Santo, o Espírito de Jesus não permitiu que ele fosse até Bitínia, lembra? Então, ali na Bitínia, né, estava Niceia, né, onde Constantino convocou. Ele tinha um palácio lá, tinha um castelo lá. Então, perdão, isso foi em julho do ano 325. Cerca de 318 bispos estavam presentes, né, além de grande número de diáconos, de sacerdotes e diáconos que vieram da Europa, África e Ásia. Vieram todos os bispos, né, reunidos no mesmo lugar. Muitos traziam, porque isso aí era logo depois das perseguições. Até pouco eles eram considerados como a escória do mundo e de repente foram supervalorizados, né, os bispos. Então muitos ainda traziam no próprio corpo as marcas da perseguição, porém agora os portões do palácio lhes foram abertos e o imperador do mundo atuaria como moderador em uma reunião deles. De repente, né, a igreja foi alçada numa posição, né, tão alta. Mas foi uma triste demonstração ao mundo da queda brusca da igreja e sua sujeição ao Estado pela posição do imperador nesses concílios. Quer dizer, a igreja acabou se submetendo a um imperador que nem sabe se ele realmente era salvo, certo? E ele então que liderava e moderava, né, atuava como juiz nesses concílios. Então os bispos que no outro tempo estavam, né, machucados pela perseguição, e agora foram convocados para um lugar super, né, pomposo. E os bispos estavam fascinados com a pompa e pelo ouro e pedras preciosas dos trajes do imperador, que se dirigiu a um trono dourado. O concílio se reuniu por cerca de 2 meses, e ao que parece, Constantino esteve presente a maior parte das sessões. Aí então surgiu o Credo de Niceia. Esse credo é famoso, tá? Vou explicar. Após longa e solenes deliberações da Assembleia, a confissão de fé, denominada Credo de Niceia, foi confirmada, né? As opiniões de Ário foram rejeitadas, quer dizer, foram rejeitadas as heresias arianas, né? Foram mantidas as doutrinas sobre a Santa Trindade e a divindade de Cristo. Isso foi um passo importante, porque se não tivesse havido isso, irmão, nós poderíamos hoje estar totalmente deformados com a heresia de Ário, né? Como o imperador não tinha nenhum discernimento espiritual sobre as controvérsias doutrinárias, em pouco mais de 2 anos, o imperador, depois do concílio de Niceia, ele mesmo muda de opinião. Influenciado pela sua irmã Constância, Ário e seus seguidores foram alçados ao
topo do favor imperial e obrigou que a igreja aceitasse de volta os hereges banidos e os do partido ariano. Se tornou um partido. Aí então, irmãos, Deus tinha usado Alexandre, e agora o sucessor de Alexandre, Atanásio. Deus continua usando Atanásio, sucessor de Alexandre, bispo de Alexandria, que teve um papel fundamental na preservação da genuína confissão da fé. Ele contesta a autoridade do imperador Constantino de ele, né, poder atuar assim ou assado, né? Os arianos apresentaram sucessivas acusações contra Atanásio, e até que o imperador finalmente conseguiu baniu Atanásio para Treves, na Gália, injustamente. Então esse Atanásio, para defender a genuína profissão da fé, ele sofreu muito nas mãos dos que defendiam arianismo, tá? Aí veio a morte de Ário. Ário é esse que tem a teoria da heresia. Então, após o exílio de Atanásio, Ário assinou um credo ortodoxo. Ele assinou só para poder voltar. E Constantino ordenou que Alexandre, bispo de Constantinopla se tornou capital do Império Romano Oriental, tá? Oriental, que é hoje a Turquia de hoje, né? E recebesse de volta a comunhão da igreja no dia seguinte, em um domingo. Então o imperador obrigou, né, ao bispo que estava em Constantinopla, tá, também chamado de Alexandre, que recebesse de volta o Ário, né? Então o bispo, que tinha quase 100 anos, ficou bastante angustiado com as ordens do imperador, entrou no templo e orou fervorosamente para que o Senhor impedisse tal profanação. Naquela mesma noite, o grande herege Ário morreu. E o próprio Constantino também morreu logo depois, no ano 26º do seu reinado. Então nós podemos fazer uma reflexão nesse momento. A união da igreja com o Estado fez com que a igreja não existisse mais como algo totalmente separado do mundo. A igreja totalmente separada do mundo. Mas agora não parece ser mais. Não é mais algo espiritual e algo celestial. O seu governo não era mais pelo Espírito para fazer a vontade de Deus. As decisões sobre os rumos da igreja eram feitas segundo as paixões e interesses, né, políticos do poder dominante. Tudo isso é extremamente deplorável e é fruto de sua própria incredulidade. A igreja perdeu a fé. A incredulidade deixou a primeira geração de Israel caindo no deserto. E a mesma incredulidade está fazendo a igreja sofrer tudo isso. Ó Senhor Jesus! Antes mesmo de ser ela conectada ao Estado, na verdade, antes de Constantino, a sua situação já era de absoluto materialismo. Eu falei isso já em Esmirna. A igreja já começou a se aproximar do mundanismo e materialismo. Mais preocupada, a igreja estava mais preocupada com seus próprios interesses do que em sua missão de pregar o evangelho genuíno. Porém, não podemos ignorar que Deus também usou a situação para interromper o ciclo das terríveis abominações da idolatria no mundo romano. Sabe, isso também é um fato, né? Deus, bem ou mal, Deus usou isso para interromper, porque o Império Romano estava, né, cada vez mais incentivando essas abominações da idolatria, né? Pelo menos interrompeu. E Cristo era anunciado, mesmo bem ou mal, no tempo de Constantino, era anunciado como o único Salvador. E as Escrituras eram reconhecidas como a palavra de Deus. Isso foi coisa boa, né, nesse tempo. Então aí, vamos falar um pouco sobre a sucessão de Constantino, ainda tem alguns minutos. Constantino
o grande foi sucedido, ele morreu, né? Falei para vocês, ele morreu. Foi sucedido por seus 3 filhos, e os 3 filhos foram educados na fé do Evangelho, e foram nomeados Césares por seu pai, e após sua morte dividiram o império entre si. Constantino II, que é o filho primogênito, ficou com a Gália, Espanha e Britânia. Constâncio, é o segundo filho, ficou com as províncias asiáticas, então ele ficou com o Império Oriental. Tá? E Constante, o terceiro filho, ficou com a Itália e África. O primogênito Constantino era favorável aos católicos. Só que, irmãos, quando fala de católicos aqui, na verdade falam dos irmãos, das pessoas que eram fiéis à linha correta da igreja. Então Constantino começou a chamar de igreja católica, no sentido de universal, tá? Então não é no sentido ainda da igreja católica romana. Então aqui Constantino II era favorável aos católicos, isto é, não caiu na linha do arianismo, tá? Não caiu na linha do arianismo. Trouxe de volta do exílio o Atanásio, que tinha sido banido para a Gália, e o recolocou, né, novamente na diocese de Alexandria, mas no ano 340 depois de Cristo, ele foi morto, o Constantino II foi morto em uma invasão na Itália, e Constante, que é o terceiro irmão, tomou posse dos domínios do irmão, tornando-se soberano sobre 2/3 do império, que se tornando império ocidental. Tá? Ele era favorável às decisões do concílio de Nicéia, ainda bem, aderiu firmemente à causa de Atanásio. Então Atanásio teve um bom apoio para conservar, né, a profissão da fé genuína. Porém Constâncio, que é o segundo filho que ficou com Constantinopla, e sua mulher e toda a corte eram partidários de arianismo. Assim começou a guerra religiosa entre os dois irmãos, entre Ocidente e Oriente. Ele se julgava um teólogo, o segundo filho, e interferia bastante nos assuntos da igreja. Mas a linha prateada da graça de Deus estava conectada à história de Atanásio. Após um exílio de 2 anos e 4 meses, o jovem Constantino II recolocou Atanásio na diocese de Alexandria. Porém, com a morte dele, expôs Atanásio a uma segunda perseguição por parte dos bispos asiáticos da Ásia, do Império Oriental, né, favoráveis ao arianismo. Após um exílio de 8 anos, o concílio em Sárdica, na Ilíria, em 343, restaurou o perseguido bispo de Alexandria. Atanásio foi restaurado. No entanto, com a morte de Constante, do terceiro filho, os arianos, com apoio do imperador Constâncio, o segundo irmão, né, o único vivo, condenaram e depuseram novamente Atanásio. Coitado do Atanásio, né? Foi para cá e vai para cá, né? E deflagrou uma perseguição cruel aos seus apoiadores. Atanásio buscou refúgio nos desertos do Egito. Aí vem a morte do Constâncio. No ano 361, morreu Constâncio, patrono dos arianos, e os prósperos dias dos seguidores de Ário chegavam ao final, ainda bem, né? Juliano, o apóstata, o sucedeu, né? Juliano o sucessor, imperador sucessor, o sucedeu, tentou reavivar paganismo, queria voltar de novo para o paganismo. Morreu de maneira inesperada por uma flecha persa. Ordenou a volta dos bispos banidos por Constâncio, reinou apenas por 22 meses. E Joviano o sucedeu. E ele amava a verdade em Jesus. Esse Joviano era precioso. E parecia ter sido um cristão sincero. Ele aprendera com o passado que a religião não podia ser imposta pela força exterior, pela força política. Permitiu tolerância irrestrita também aos seus súditos pagãos. Tolerava que quem quisesse adorar o paganismo, que fizesse. E Atanásio retorna a Alexandria. Joviano o confirma no cargo e o convida para a corte. Mas o reinado desse príncipe cristão também durou só 8 meses. Morreu no ano 364, supostamente sufocado por carvão vegetal. Acho que para aquecimento, né? E foi contaminado, foi, né, morto
pelo carvão vegetal, mas ninguém sabe se é verdade, né? Vem sucessores, 2 irmãos, Valentiniano e Valente, eram 2 irmãos que sucederam a Joviano. Valentiniano governou o Ocidente e seguiu os planos de Joviano nas questões da igreja, recusou interferir nos assuntos da igreja, de doutrinas, mas aderiu firmemente à fé de Niceia. E Valente no Oriente se rendeu ao arianismo. Você vê que não morre, né, arianismo. Por persuasão de sua esposa, né? A esposa tem que ajudar o marido para o bem, tá? Não para o lado errado. Manifestou grande zelo pela causa ariana e perseguiu os católicos que seguiam a fé nicena. Sob o édito de Valente, em 367, Atanásio foi mais uma vez atacado pelos arianos, coitado dele, né? Porém, pela pressão popular, Valente o permitiu continuar o seu trabalho pastoral até no ano 337, quando faleceu. Valente faleceu em uma batalha contra os godos, no ano de 378, após reinar 14 anos. O grande serviço de Atanásio, que Atanásio prestou à igreja, foi preservar a confissão da fé. E o concílio de Niceia foi usado por Deus para destruir os malignos esquemas do diabo, que tentou montar um esquema sem Cristo, pois a afirmação da divindade de Cristo e do Espírito Santo, igual à do Pai, foi um golpe mortal nessa tentativa, e Atanásio foi grandemente usado para isso. Irmãos, tudo isso eu estou dizendo para vocês, como nós somos abençoados por esses reveses, vai e vem, irmãos. Deus, mesmo com a igreja tão degradada, o Senhor ainda usava alguns deles, né, assim como Atanásio, como Alexandre Atanásio, para preservar a profissão da fé, que hoje nós abraçamos, né, o credo de Niceia, que foi definido no concílio em Niceia. Por isso, irmãos, nós não podemos nunca abalar na nossa fé. Tudo isso que eu apresentei hoje do aspecto espiritual, queridos irmãos, nós precisamos estar firmes nessa base. Nós cremos, irmãos, que Deus, Ele é um só, mas a Trindade, né, é para fazer Deus chegar até nós. O próprio Deus, que era inacessível ao homem, irmãos, graças a Deus, hoje com todas as riquezas do Pai, por meio da encarnação do Filho, da vinda do Filho ao mundo, da sua morte e ressurreição, hoje, irmão, nós podemos desfrutar tudo isso no Espírito. Por isso, irmãos, quando nós invocamos o nome do Senhor, não estamos apenas, irmãos, recebendo das 3 hipóstases, não, é o próprio Deus está em nós. Por isso Romanos 8 fala, não é isso? Que o próprio Espírito de Deus está em nós, o próprio Espírito de Cristo está em nós, o próprio Cristo está em nós, o Espírito está em nós, quer dizer, Deus triuno está em nós. Nós recebemos a essência da vida do Deus triuno, e ao mesmo tempo a trindade, a diferenciação, a distinção do Pai, Filho e Espírito Santo, irmãos, é para o trabalho. Hoje, por exemplo, nós falamos que nós estamos na era do Espírito, é o Espírito que está trabalhando, não é isso? Isso é para o trabalho, mas, irmãos, na essência, o Filho está trabalhando, na essência, Deus Pai está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando, não é isso? Irmãos, é assim que nós cremos no Deus triuno. Não tente sistematizar, não tente transformar isso numa teologia, né? Deus triuno, o Deus triuno é a revelação que temos que receber do jeito que está na Bíblia, e essa verdade sobre o Deus triuno, irmãos, é a base da nossa fé, inabalável. Bom, vou terminar por aqui. Jesus é o Senhor abençoe a todos. Eu espero ter dado uma contextualização histórica, mas ao mesmo tempo do lado espiritual, ver todas as estratégias de Satanás para tentar destruir a igreja, mas, irmãos, ele não conseguiu e não conseguirá.
E nós já estamos bem pertinho da volta do Senhor. O ministério de João vai usar essa igreja em Filadélfia, irmãos, para restaurar tudo. E nós vamos pregar o evangelho até os confins da terra. O evangelho do reino. E será pregado esse evangelho do reino a toda a terra habitada, para testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Aleluia!